Meu sobrinho riu da minha solução. Tia Dulce, isso era válido no século passado. Eu sou Dulce, 68 anos, viúva. Mal sabia ele que o passado é a raiz que sustenta a árvore. O cheiro de mofo e café requentado da sala de reuniões da Tecidos Confiança parecia ter impregnado até a minha alma naquele dia. Era um cheiro que por 40 anos associei a trabalho duro, a vitórias suadas e ao sorriso do meu falecido marido, Antônio. Juntos, erguemos aquela empresa do zero, fio a fio, cliente a cliente. Hoje, porém, o aroma era de derrota, de um tempo que insistiam em dizer que já passou. A empresa, nosso legado, enfrentava sua primeira grande tempestade. As vendas caíam há 6 meses e a concorrência, mais jovem e barulhenta, nos engolia com suas lojas virtuais e promoções relâmpago. Na cabeceira da mesa sentava-se meu filho, Roberto, que herdou a cadeira do pai, mas não a sua espinha dorsal. Ao seu lado, a esposa, Patrícia, com olhos que brilhavam para qualquer novidade, desde que viesse embalada em um termo estrangeiro. E na ponta oposta, a estrela do dia. Meu sobrinho Ricardo, filho da minha irmã, recém-formado com louvor em alguma faculdade cara de administração. Ele tinha o diploma brilhando na parede e um ar de quem descobriu a pólvora. Eu, que vi nascer cada padronagem de tecido que ainda estava no estoque, que conhecia pelo nome os fornecedores mais antigos e que sabia o que o nosso cliente fiel realmente buscava, era apenas uma peça de museu na decoração. Uma viúva que eles toleravam nas reuniões por respeito à memória de Antônio. "Estamos sangrando, mãe", disse Roberto, com a testa franzida, repetindo o que o primo tinha dito minutos antes. "Precisamos de uma solução disruptiva, algo que coloque a confiança de volta no jogo." "Disruptiva", repeti baixinho. A palavra soava oca, sem sentido. Para mim, o que precisávamos era de linha, agulha e um bom alinhavo. Pedi a palavra, com a calma que os anos me deram. "Roberto, querido, talvez o caminho não seja para a frente, mas para trás", comecei, a voz firme, apesar do aperto no peito. Nossa força nunca foi a novidade, mas a qualidade. O que nos fez grandes foi o algodão fio egípcio que só a gente sabia comprar, o atendimento que a dona Elvira fazia questão de dar, chamando cada cliente pelo nome. Por que não resgatamos a nossa linha Clássicos de Ouro? Fazemos uma campanha focada na durabilidade, na tradição. As pessoas estão cansadas de coisas que não duram nada. Foi então que o riso de Ricardo cortou o ar, afiado como uma tesoura em tecido de seda. Não foi uma risadinha contida, mas uma gargalhada breve e cheia de desdém. "Tia Dulce, com todo o respeito, a senhora está pensando como no século passado", ele disse, ajeitando os óculos de armação moderna. Patrícia deu um sorrisinho de concordância, e meu filho baixou os olhos, envergonhado, mas sem coragem para me defender. Tradição não paga as contas. O que precisamos é de branding, e-commerce, uma plataforma integrada com marketplace e uma campanha de influencers para atingir o público jovem. Engoli a humilhação, sentindo o gosto amargo na garganta. O ar me faltou por um instante. Século passado. Para ele, eu era um fóssil. Meus 40 anos de experiência, as noites em claro, as viagens para feiras em busca do melhor fio, tudo reduzido a pó, a uma anedota antiquada. Ricardo abriu seu notebook e, por quase 1 hora, bombardeou a sala com gráficos coloridos e palavras em inglês que ninguém ali, exceto ele, compreendia totalmente. Falou em sinergia de plataformas, growth hacking e pixel de conversão. Roberto e Patrícia olhavam para a tela como se vissem uma revelação divina. A cada slide, a minha proposta simples e honesta parecia menor, mais ridícula. A ideia dele era complexa. Criar um aplicativo caríssimo, mudar o nome da empresa para Confiantex e contratar jovens de redes sociais para posar com nossos tecidos em cenários que nada tinham a ver com a nossa história. "Isso vai custar uma fortuna, Ricardo", ousei dizer, quando ele terminou sua apresentação triunfal. "É investimento, tia. Invest or die. Ou a gente investe, ou a gente morre", ele respondeu, sem sequer olhar para mim, já se virando para Roberto. "E então, primo, vamos revolucionar o legado do tio Antônio ou vamos deixar a poeira tomar conta?" A decisão foi unânime.
Todos concordaram com a ideia complicada e cara do meu sobrinho. Eu me abstive. Não por indecisão, mas por certeza. A certeza de que eles estavam colocando a carroça na frente dos bois. Saí da sala de reuniões em silêncio, sentindo os olhares de pena nas minhas costas. Fui para casa com o peito doendo, não pela ofensa pessoal, mas por ver o sonho de uma vida sendo colocado nas mãos de quem não entendia sua alma. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na minha poltrona, revirando as caixas de fotos antigas. Em uma delas, encontrei uma imagem amarelada. Eu e Antônio, 20 anos mais novos, na frente da nossa primeira lojinha. Ao nosso lado, sorrindo, estava Armando Bastos, nosso primeiro e único sócio. Um homem brilhante, com um faro para negócios como eu nunca vi igual. Ele vendeu sua parte para nós quando decidiu se mudar para o interior, para viver uma vida mais calma. Mas sua sabedoria foi um dos pilares da Tecidos Confiança. Lembrei das suas palavras ditas na despedida. Antônio, Dulce, lembrem-se sempre, a moda passa, o estilo fica. A tecnologia muda, a qualidade permanece. Não troquem o ouro de vocês por qualquer espelho que brilha. Olhar para aquela foto me deu uma sensação estranha, uma mistura de saudade e clareza. A solução de Ricardo era o espelho brilhante. A minha era o ouro. A experiência não é um fardo do passado, é um jardim que leva anos para florescer, e só quem cultivou sabe onde estão os melhores frutos. Um diploma recém-impresso é apenas a semente. 2 semanas se passaram. 2 longas semanas em que vi a empresa da minha família se transformar num circo. O nome Confiantex foi pintado na fachada, numa tipografia que parecia de farmácia. O aplicativo caríssimo vivia travando. As tais influenciadoras postaram fotos segurando nossos tecidos finos como se fossem panos de chão, em festas e baladas. O resultado foi um desastre. Nossos clientes antigos não entenderam nada e os novos não vieram. O projeto dele fracassou. O investimento, que deveria nos salvar, apenas acelerou o sangramento. Na tarde de sexta-feira, o telefone da minha casa tocou. Atendi sem muita vontade, esperando ser meu filho para se queixar. Mas a voz do outro lado da linha era grave, um pouco rouca e trazia o som de décadas que eu não ouvia. Alô? Por favor, a dona Dulce se encontra? É ela quem fala, respondi. Dulce, você talvez não se lembre de mim. Aqui é o Armando, Armando Bastos. Fui sócio do seu saudoso Antônio há muitos anos. Meu coração deu um salto. Fiquei em silêncio por um segundo, processando o nome, a voz, o passado inteiro que voltava com aquela ligação. Era a ligação que mudaria tudo. A peça que faltava no meu tabuleiro silencioso. O projeto do meu sobrinho tinha acabado de morrer, e o verdadeiro conhecimento, a verdadeira experiência, estava batendo à minha porta através de um fio de telefone. A voz de Armando Bastos no telefone era como encontrar um baú esquecido no sótão. Uma relíquia empoeirada que, ao ser aberta, revelava um tesouro de valor incalculável. Meu coração, que há 2 semanas se sentia pequeno e pisoteado, de repente pareceu reencontrar seu ritmo, uma batida firme e familiar. Armando? Meu Deus! Armando? É você mesmo? Minha voz saiu um pouco trêmula, mas não de fraqueza, e sim de uma emoção que eu não sentia há anos. Pensei que estivesse vivendo numa fazenda, isolado do mundo. Ele deu uma risada baixa, o mesmo som que eu lembrava de décadas atrás, uma risada de quem entende as coisas sem precisar de muitas explicações. Até tentei, Dulce, mas mato não dá em gente. Voltei para a cidade há uns 5 anos. Estou em outra área agora, hotelaria de luxo, mas sempre mantenho um olho no nosso velho ramo, o dos tecidos. E foi por isso que liguei. Ouvi um boato no mercado, uma história estranha sobre a Tecidos Confiança ter virado Confiantex. Fiquei preocupado. Isso não soa como algo que você e o Antônio fariam. Sua preocupação genuína foi como um bálsamo. Ele não ligou para julgar ou rir, mas para entender. Sentei-me na minha poltrona, o mesmo lugar onde eu havia remoído minha humilhação, e senti uma nova energia. Com uma calma que surpreendeu a mim mesma, contei a ele tudo o que havia acontecido. Descrevi a reunião, a sugestão que dei,
a risada do meu sobrinho e o projeto mirabolante que sugou as economias da empresa em 15 dias. Eu não reclamei, não me fiz de vítima. Apenas relatei os fatos, como se estivesse apresentando um relatório de perdas e danos. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Armando falou, sua voz era dura como granito. Eles pegaram o ouro que vocês garimparam por uma vida inteira e trocaram por um punhado de contas de vidro coloridas. Dulce, o Antônio deve estar se revirando no túmulo. Ouvir aquilo de outra pessoa, especialmente dele, validou cada sentimento que eu havia sufocado. Não era eu que estava velha e ultrapassada. Era a visão deles que era superficial e imediatista. Eu sei, Armando. Eu sei, foi tudo o que consegui dizer. Pois então escute com atenção, ele continuou, o tom mudando de indignado para estratégico. Eu não liguei só por saudade, Dulce. Liguei porque tenho uma oportunidade. O grupo para o qual trabalho está lançando uma nova rede de hotéis boutique pelo Nordeste. O conceito é luxo com alma brasileira. Estamos fartos de tecidos sintéticos da China. Queremos linho de verdade, algodão puro, chita de primeira qualidade, com padronagens exclusivas que contem uma história. Estamos procurando um fornecedor que entenda de tradição, que tenha alma no que faz. E o primeiro nome que me veio à cabeça foi Tecidos Confiança, a verdadeira, não essa Confiantex. Fiquei sem ar. Não era uma encomenda pequena, uma salvação temporária. Era um projeto gigantesco. Um contrato que poderia não apenas reerguer a empresa, mas levá-la a um patamar que nem eu e Antônio havíamos sonhado. Era um reconhecimento, vindo do mundo dos negócios de hoje, de que a minha ideia, a minha visão do século passado, era exatamente o que o mercado de luxo procurava. Armando, eu não sei o que dizer. A empresa está um caos, confessei. Eu sei que está. E sei que você é a única pessoa que pode arrumar essa bagunça. Ele disse, com uma convicção que me fez endireitar a coluna. Eu preciso de um fornecedor com a qualidade de vocês, e vocês precisam de um cliente que entenda o valor do que fazem. O contrato é grande, Dulce. Os valores são altos. Mas a minha condição é uma só. Eu negocio com a Tecidos Confiança, que eu conheci. Aqui era sinônimo de excelência. Eu preciso da sua garantia, da sua palavra, de que a qualidade virá em primeiro lugar. A conversa durou mais 1 hora. Ele me detalhou os tipos de tecido, as metragens, os prazos. Minha mente, que andava lenta e triste, começou a trabalhar em alta velocidade. Eu já visualizava os rolos de linho cru, as estampas que poderíamos resgatar do nosso catálogo antigo, os artesãos que poderíamos contratar. Eu sentia o cheiro da goma dos tecidos novos, ouvia o som dos teares. A empresa, que para meu sobrinho era apenas um ativo a ser modernizado, para mim, estava viva e respirava. Quando desligamos, com a promessa de que eu lhe daria uma resposta em 1 semana, a casa estava silenciosa, mas minha cabeça era uma sinfonia. Aquele telefonema não me trouxe apenas uma oportunidade de negócio, ele me devolveu a mim mesma. Levantei-me e fui até o escritório que era de Antônio. Desde a sua morte, há 3 anos, eu mal entrava ali. Era doloroso demais. Roberto havia levado alguns dos móveis para a empresa, mas a essência do lugar permanecia. Passei os dedos pela madeira escura da escrivaninha, abri as gavetas. Em uma delas, encontrei os antigos livros de contabilidade, escritos à mão. Lembrei-me das noites que passei ali, ao lado dele, conferindo cada nota, planejando cada investimento. Ele era o rosto da empresa, o negociador carismático, mas eu era a estrutura. Eu era a muralha que garantia que a fundação era sólida. Eu era quem dizia não para os seus impulsos mais extravagantes, quem encontrava o dinheiro para suas melhores ideias, quem avaliava a qualidade de cada peça de tecido que entrava no nosso estoque com um rigor que o deixava louco. Comecei a rir sozinha. Como eu pude esquecer? Como eu pude deixar que eles me transformassem numa sombra, numa velhinha que só servia para regar as plantas e fazer bolo no domingo? A dor do luto, o desejo de ver meu filho assumir o lugar do pai, tudo isso me fez recuar, me apagar. Eu mesma me coloquei na prateleira de antiguidades da família. Eles apenas se acostumaram com o pó que me cobria. Lembrei-me de uma vez, uns 10 anos atrás,
quando um fornecedor tentou nos passar para trás com um lote de seda mista, vendendo como se fosse pura. Antônio estava pronto para assinar o cheque. Fui eu que, apenas pelo toque, senti a fibra errada. Fui eu que peguei um isqueiro, queimei um fio na frente de todo mundo e mostrei, pelo cheiro e pelas cinzas, que era uma fraude. Salvei a empresa de um prejuízo enorme e de uma mancha na reputação. Naquele dia, Antônio me beijou na frente de todos e disse: "Esta mulher é a alma desta empresa." E agora, a alma da empresa estava sendo tratada como um fantasma. A percepção deles e a minha realidade nunca estiveram tão distantes. Para Roberto, Patrícia e Ricardo, eu era a tia Dulce, uma figura decorativa, cheia de histórias nostálgicas e sem nenhuma relevância para o mundo moderno. Para eles, minha experiência era um sinônimo de teimosia, meu conhecimento era um apego inútil ao passado. Eles me olhavam com uma mistura de carinho e condescendência, como se eu fosse uma criança que precisava ser protegida das complexidades do presente. Mas por dentro, eu não era nada disso. Por dentro, eu era Dulce Andrade, a mulher que sabia calcular margens de lucro de cabeça, que entendia o ciclo de produção de algodão e que, com um único olhar, sabia se um tecido iria encolher na primeira lavagem. A realidade era que eu tinha esquecido, momentaneamente, o poder que eu carregava. O poder não estava em um diploma novo ou em um aplicativo da moda. Estava na sabedoria acumulada, nas cicatrizes das crises que superamos, na rede de contatos que construímos com base na confiança, e não em networking. Armando era a prova viva disso. Ele não ligou para o CNPJ da empresa. Ele ligou para a pessoa em quem confiava. Com o contrato de Armando como uma brasa na minha mão, um plano começou a se formar. Não era um plano de vingança, mas de restauração. Era um plano para salvar o legado do meu marido e, mais importante, para resgatar a minha própria dignidade. Eu não iria mais sugerir. Eu não iria mais pedir. Eu iria agir. Meu primeiro passo não seria na empresa, mas nos bastidores. Eu precisava de informações. Precisava saber o tamanho exato do rombo que Ricardo havia causado. Precisava entender a situação legal da empresa e qual era a minha posição como sócia fundadora e herdeira de Antônio. Eu não podia entrar naquela batalha armada apenas com a minha intuição. Eu precisava de fatos, números, documentos. Olhei a agenda antiga de Antônio sobre a mesa. Nela, além do nome de Armando, havia outro que me saltou aos olhos: Valdir. Valdir Menezes, nosso contador por mais de 30 anos. Um homem discreto, metódico e leal como um cão de guarda. Ele havia se aposentado no ano passado, logo depois que Roberto assumiu e contratou uma firma de contabilidade moderna, que fazia tudo por um aplicativo. Valdir saiu magoado, mas em silêncio. Ele conhecia cada centavo que já havia entrado e saído daquela empresa. Ele era a chave. Peguei o telefone, o mesmo aparelho que me trouxe a voz de Armando, e disquei o número que eu sabia de cor. A cada número discado, eu sentia o meu poder retornando, não como uma onda, mas como a maré que sobe, lenta, silenciosa e implacável. Ele atendeu no segundo toque, a voz de sempre, um pouco cansada. Alô? Valdir? Aqui é a Dulce, Dulce Andrade. Houve uma pausa, e depois um tom de surpresa e alegria. Dona Dulce, que prazer ouvir a sua voz. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, respondi, e um pequeno sorriso se formou no meu rosto. Mas vai acontecer. Preciso da sua ajuda, Valdir. Preciso que você puxe uns números para mim, com o máximo de sigilo. O apartamento de Valdir cheirava a papéis antigos e a uma lealdade que o tempo não conseguiu apagar. Ele me serviu um café forte numa xícara pequena, as mãos um pouco trêmulas, não pela idade, mas pela gravidade do que eu estava pedindo. Sentado à sua mesa de jantar, rodeado por pilhas de livros e calculadoras que pareciam de museu, ele era um rei em seu pequeno e organizado reino de números. Dona Dulce, isso que a senhora me pede é entrar no sistema da empresa sem autorização. O rapaz novo, o tal Ricardo, trocou tudo. Agora é tudo na nuvem. Ele disse que meu método era obsoleto, Valdir confessou, a mágoa evidente em sua voz. Valdir, o método dele quase faliu a empresa em 15 dias. O seu método a manteve de pé por 30 anos. Respondi com firmeza, olhando em seus olhos.
Eu não estou pedindo para fazer nada de errado. Estou pedindo para você me ajudar a enxergar a verdade. A verdade que eles estão escondendo atrás de senhas e de palavras bonitas. O legado do Antônio está em jogo. O seu legado, de certa forma, também está. Isso o atingiu. Valdir respirou fundo, e a hesitação em seu rosto deu lugar a uma determinação sombria. Ele ligou seu computador, um aparelho mais antigo, porém bem cuidado, e por quase 2 horas, seus dedos dançaram sobre o teclado com uma agilidade surpreendente. O silêncio era quebrado apenas pelo som das teclas e por seus murmúrios ocasionais. Incompetentes, amadores. Meu Deus, onde eles aplicaram esse dinheiro? Ao final, ele virou a tela para mim. Os números brilhavam em vermelho, um banho de sangue financeiro. O prejuízo era pior do que eu imaginava. O investimento de Ricardo não apenas consumira todo o capital de giro, como também havia gerado dívidas com fornecedores de tecnologia e com as tais influenciadoras, que exigiam pagamento adiantado. Ele imprimiu tudo, cada extrato, cada nota fiscal superfaturada de uma agência de marketing que, Valdir descobriu, pertencia a um amigo de faculdade de Ricardo. Eles estão cegos, Dona Dulce, tentando apagar um incêndio com gasolina, ele disse, organizando os papéis em uma pasta. Mas tem mais uma coisa. Ele se levantou e foi até um armário de metal. De lá, tirou uma pasta de cartolina grossa, amarrada com uma fita. Dentro estava uma cópia autenticada do contrato social original da Tecidos Confiança. Ele apontou para uma cláusula que eu mal me lembrava de ter assinado há 40 anos. Como viúva de Antônio e herdeira direta, eu não era apenas uma acionista. Eu detinha 50% da empresa. E, mais importante, o contrato exigia a minha assinatura para qualquer despesa ou investimento que ultrapassasse um determinado teto. Um teto que o projeto de Ricardo havia ultrapassado em mais de 10 vezes. Eles ignoraram isso, Dona Dulce, disse Valdir. Provavelmente nem sabem que essa cláusula existe. Legalmente, todo o projeto do seu sobrinho foi irregular. Saí da casa de Valdir com a pasta debaixo do braço. Ela parecia pesar tanto quanto um lingote de ouro. Eu não tinha apenas a intuição. Agora, eu tinha as provas. Eu não tinha apenas uma oportunidade. Eu tinha a legalidade ao meu lado. No dia seguinte, resolvi ir até a empresa. Usei a desculpa perfeita. Precisava regar a samambaia que ficava na sala que fora de Antônio. Uma planta que ele amava e que eu teimava em manter viva. Cheguei no meio da tarde. A fachada com o nome ridículo de Confiantex me deu um nó no estômago. Por dentro, o ambiente era de caos e desespero. Encontrei meu filho e meu sobrinho na sala de reuniões, a porta entreaberta. Fiquei no corredor, fingindo procurar o borrifador de água e pude ouvir a discussão. Como assim o fornecedor de malha não quer mais entregar? Ele nos atende há 20 anos. Roberto esbravejava, a voz beirando o pânico. Ele quer receber o que a gente deve, primo. Simples assim. Ricardo respondeu, a arrogância usual substituída por um tom irritadiço. A culpa não é minha se o mercado não estava maduro para a minha visão. O nosso target não engajou como os gráficos previam. O problema é o consumidor, não a estratégia. O problema é o rombo de R$200 mil na nossa conta, Ricardo. O que eu vou dizer aos funcionários sobre o pagamento no fim do mês? A voz de Roberto falhou. Patrícia, minha nora, tentou intervir. Calma, Beto. Talvez se a gente fizesse uma liquidação... Queimar o estoque? Queimar o estoque. Vender a preço de banana os tecidos que levamos anos para selecionar. A ideia era tão estúpida que precisei me segurar na parede para não entrar naquela sala e dizer umas verdades. Eles estavam completamente perdidos, dando cabeçadas, cada um tentando se eximir da culpa. E em momento algum, a ninguém ali ocorreu a ideia de voltar atrás, de admitir o erro, de procurar a solução na simplicidade. Eles estavam viciados na complicação. Fui até a sala de Antônio em silêncio, reguei a samambaia e, ao sair, passei pela recepção. A jovem que eles contrataram mal me olhou, ocupada demais com o celular. A antiga recepcionista, a Lourdes, que se aposentara no ano anterior, saberia o nome dos meus netos. Aquilo não era mais a minha empresa. Era um corpo estranho, com um nome feio e sem alma.
Naquela noite, iniciei a segunda fase da minha execução silenciosa. Liguei para Armando. Minha voz era calma e profissional. Agradeci a proposta e disse que tinha interesse, mas que antes de firmar qualquer compromisso, eu gostaria de entender melhor as necessidades do seu projeto. Pedi os nomes dos arquitetos responsáveis pela decoração dos hotéis. Sugeri que uma visita a uma das unidades, já em funcionamento, poderia me ajudar a criar uma proposta de tecidos mais assertiva. Armando ficou impressionado. Dulce, você está pensando como uma verdadeira parceira de negócios. Claro, vou te colocar em contato com a equipe. Quando quer vir? Agendei a visita para a semana seguinte. Depois, passei a madrugada debruçada sobre os catálogos antigos da Tecidos Confiança. Eu não estava apenas montando uma proposta comercial. Eu estava ressuscitando a identidade da empresa. Selecionei tecidos que tinham história, padronagens que meu marido havia desenhado, inspirado em azulejos coloniais, o linho rústico que comprávamos de uma cooperativa de mulheres no interior. Cada tecido teria um nome, uma origem, um porquê. Era exatamente o luxo com alma brasileira que Armando procurava. O telefonema do meu filho veio na quarta-feira, exatamente como eu previ. A voz dele era uma mistura de desespero e vergonha. Mãe, tudo bem? Ele começou com rodeios, perguntando da minha saúde, das plantas. Eu respondia de forma monossilábica, esperando ele chegar ao ponto. Então, mãe, a coisa aqui na empresa está complicada, muito complicada. O banco não quer mais conversa com a gente. Eu estou de mãos atadas. Ele fez uma pausa dramática. Eu esperei. Eu sei que a senhora sempre foi econômica. Pensei se a senhora não teria umas economias que pudesse emprestar para a empresa. Só para a gente respirar. Eu devolvo tudo com juros, eu juro. Senti uma pontada de pena, mas a apaguei imediatamente. A pena não o ajudaria, apenas o afundaria mais no mesmo erro. Era hora de a calmaria na minha voz se tornar um bisturi. Roberto, eu posso até pensar no assunto, comecei, e pude ouvir o alívio na sua respiração. Mas antes, preciso de algumas informações. Qual foi o valor exato, com centavos, do prejuízo que o projeto do Ricardo causou? Silêncio do outro lado. Eu não sei de cabeça, mãe. Foi um valor alto. Eu preciso do número exato. Insisti, calmamente. Também quero saber qual é o passivo circulante da empresa no dia de hoje. E qual a projeção de fluxo de caixa para os próximos 30 dias, já contando com a folha de pagamento. O silêncio agora era pesado, denso. Eu sabia que ele não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Eram perguntas básicas de gestão que Antônio e eu discutíamos toda semana. Ele estava tentando pilotar um avião sem saber ler o painel. Mãe, por que essas perguntas? É só um empréstimo, ele gaguejou. Roberto, eu nunca coloquei um centavo em nada na minha vida sem entender exatamente onde ele estava indo. Não vou começar agora, respondi. Quando você tiver esses números na ponta do lápis, você me liga. Passar bem, meu filho. Desliguei antes que ele pudesse responder. Eu sabia que aquele telefonema o havia deixado abalado. A mãe doce e compreensiva, que sempre passava a mão na cabeça, havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma investidora fria, que falava sua língua, a língua dos negócios, melhor do que ele. A confusão dele era o primeiro sinal de que o chão sob seus pés estava mudando. O golpe final veio na sexta-feira. Após consultar Valdir mais uma vez para ter certeza dos meus direitos, contatei uma advogada que ele me indicou. Doutora Aline, uma mulher jovem, de fala rápida e olhar cortante. Expliquei toda a situação, mostrei a pasta com os documentos. Ela leu a cláusula do contrato social e seus olhos brilharam. Dona Dulce, a senhora tem uma mina de ouro aqui. Eles estão em descumprimento contratual grave. A senhora tem todo o direito de intervir. Seguindo suas instruções, ela redigiu uma notificação extrajudicial. Era um documento formal, frio, que em nome da acionista Dulce Andrade, detentora de 50% das cotas da empresa, exigia, primeiro, a suspensão imediata de todos os pagamentos e despesas não essenciais. Segundo, a apresentação de um balanço contábil completo e detalhado dos últimos 6 meses. E terceiro, o agendamento de uma auditoria externa independente, a ser custeada pela empresa, para apurar as irregularidades administrativas.
A notificação foi entregue por um oficial de justiça no fim da tarde. Eu imaginei a cena. O homem de terno entregando o envelope pardo, a confusão na recepção, Roberto abrindo a carta, a sua palidez ao ler o texto legal, a sua incredulidade ao ver o meu nome, claro como o dia, no final do documento, como a mandante daquela ação. Não precisei esperar muito. Às 6 da tarde, meu telefone tocou. Era Roberto. Atendi e não disse nada. Mãe, ele começou. A voz era um fio, uma mistura de choque, raiva e pavor. Que brincadeira é essa? Que história é essa de auditoria? De bloquear as contas? A advogada disse que a ordem veio da senhora. Foi a senhora que fez isso? Eu me levantei e fui até a janela da sala, olhando para o meu jardim. As rosas que eu havia podado com tanto cuidado na semana anterior estavam começando a dar novos botões. Sim, Roberto, respondi, com a voz mais serena que eu já tive na vida. Fui eu. O silêncio do outro lado da linha era mais eloquente do que qualquer grito. Eu podia quase ouvir os pensamentos caóticos de Roberto, a engrenagem da sua negação tentando e falhando em processar a minha resposta. Ele esperava súplicas, desculpas, talvez até uma avó senil que não sabia o que tinha assinado. Ele não estava preparado para a calma e inabalável confissão. Mãe, como... Por quê? Ele finalmente conseguiu balbuciar, a raiva dando lugar a uma genuína e desamparada confusão. A senhora vai quebrar a empresa, bloquear as contas agora, é o fim. Não, Roberto, respondi, a voz tão estável quanto a velha paineira que eu via pela minha janela. O fim seria deixar vocês continuarem no mesmo caminho. Eu não bloqueei as contas. Eu estanquei uma hemorragia. O dinheiro da empresa não é para financiar as ideias fracassadas do seu primo. Amanhã, às 9 da manhã, quero você, a Patrícia e o Ricardo na sala de reuniões. E sejam pontuais. Clique. Desliguei o telefone, cortando sua tentativa de protesto. Eu sabia que a noite deles seria longa. Imaginei as ligações frenéticas para o gerente do banco, que apenas confirmaria a validade da notificação. Imaginei Ricardo, em sua arrogância ferida, tentando encontrar uma brecha legal em seu notebook, apenas para descobrir que a lei antiga do século passado era feita de rocha. Imaginei suas tentativas frustradas de me pintar como uma louca, uma velha amarga querendo se vingar. Mas a verdade, documentada na pasta que estava sobre a minha mesa, era inegável. Eles não estavam lutando contra uma velhinha. Estavam lutando contra os fatos. Na manhã seguinte, escolhi minha roupa como uma general escolhe sua armadura. Abri meu guarda-roupa e ignorei os vestidos floridos e os cardigãs confortáveis. No fundo, envolto em uma capa de plástico, estava um terninho azul marinho, de corte clássico, que eu não usava desde o funeral de Antônio. Vestiu. A mulher que me olhou de volta no espelho não era a vovó que fazia bolo. Era Dulce Andrade. Senti-me mais alta, mais forte. A dor da lembrança do luto foi substituída por um senso de propósito. Cheguei à empresa às 8h50. Valdir e a doutora Aline já me esperavam no estacionamento. Valdir, em seu melhor terno, carregava uma pasta de couro que parecia conter todos os segredos do mundo. Doutora Aline, com sua energia vibrante e um olhar que não admitia réplicas, me deu um sorriso confiante. Entramos os três juntos. A recepcionista, pela primeira vez, levantou os olhos do celular, surpresa com a nossa chegada. Quando abrimos a porta da sala de reuniões, eles já estavam lá. Roberto, com olheiras profundas. Ricardo, com uma expressão de desdém mal disfarçado, batucando os dedos na mesa. E Patrícia, que olhou para mim, depois para a advogada, e seu rosto se tornou uma máscara de ansiedade. O ar era pesado, carregado de ressentimento. Bom dia, eu disse, a voz ecoando na sala. Sentei-me na cadeira da cabeceira, a cadeira que fora de Antônio, o lugar que era meu por direito. Doutora Aline sentou-se à minha direita e Valdir à minha esquerda. Colocamos nossas pastas sobre a mesa com um som uníssono e seco. A dinâmica de poder daquele ambiente havia se invertido de forma sísmica. Eu não vou tomar muito do tempo de vocês, comecei, ignorando as suas expressões hostis. Chamei esta reunião para esclarecer os fatos e definir o novo rumo da empresa que eu e meu marido fundamos. Voltei-me para o Valdir. Valdir, por favor. Com a calma de quem domina seu ofício,
Valdir se levantou e, sem usar nenhum termo em inglês, distribuiu cópias de um relatório. Senhores, esta é a análise financeira dos últimos 2 meses. Resumindo, o projeto Confiantex custou à empresa, entre despesas diretas e multas contratuais, por quebra de acordo com fornecedores antigos, o valor exato de R$ 287.450,22. Isso consumiu todo o capital de giro e colocou a empresa em um estado de insolvência técnica. Ricardo tentou interromper. Isso é uma simplificação absurda. Havia um potencial de retorno. Doutora Aline o cortou, sem levantar a voz. Senhor Ricardo, seu potencial de retorno é irrelevante diante do fato de que, segundo o contrato social da empresa, a sua contratação como consultor e a aprovação de seu projeto foram feitas de forma irregular, sem a assinatura obrigatória da acionista majoritária aqui presente. Legalmente, a senhora Andrade tem o direito de reaver este prejuízo pessoalmente de quem o autorizou. O rosto de Roberto ficou branco como cera. Patrícia olhou para o marido como se nunca o tivesse visto antes. A ameaça de uma ação judicial pessoal pairou no ar, gelada e aterrorizante. O desdém de Ricardo finalmente se quebrou, dando lugar a um brilho de puro pânico em seus olhos. Eles estavam encurralados, humilhados pelos números e pela lei. Era o momento. Abri a minha pasta. Dela, não tirei relatórios de prejuízo, mas sim um projeto encadernado, com uma capa simples e elegante que dizia: Tecidos Confiança em Hotéis Bastos, uma parceria de raízes brasileiras. Coloquei o projeto no centro da mesa. Enquanto vocês estavam ocupados afundando o navio, eu disse, a voz calma, mas cortante, eu estava construindo um porto seguro. Na semana passada, recebi uma ligação de Armando Bastos. O nome fez Roberto levantar a cabeça. O sócio do papai? O próprio. Ele agora é um dos diretores de uma das maiores redes de hotéis de luxo do país, e ele precisa com urgência de um fornecedor exclusivo de tecidos de alta qualidade para todas as suas novas unidades. Ele quer a Tecidos Confiança que ele conheceu, não a Confiantex que vocês inventaram. Deslizei o projeto para o centro da mesa. Esta é a minha proposta. Um contrato de 5 anos, com um faturamento estimado, apenas no primeiro ano, de quase R$ 2 milhões, um valor 3 vezes maior que o melhor ano da nossa história. O silêncio na sala era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria pulsação. Patrícia pegou o projeto, os olhos arregalados, passando as páginas que continham as amostras de tecido que eu havia selecionado, as projeções de lucro, as cartas de intenção dos arquitetos de Armando. Ricardo riu, um som estrangulado, sem humor. Isso é um blefe, é impossível. Como a senhora, sem nenhum... Doutora Aline, sem dizer uma palavra, pegou um envelope timbrado de sua pasta e o deslizou pela mesa até ele. Era uma carta de intenções oficial, assinada por Armando Bastos, condicionando o contrato à reestruturação imediata da empresa e à minha gestão pessoal do projeto. Cheque mate. O choque em seus rostos foi a minha resposta. Não havia mais argumentos, não havia mais jargões em inglês, não havia mais teorias modernas. Havia apenas a realidade nua e crua, o fracasso deles e o meu sucesso. A velha do século passado tinha acabado de lhes mostrar o futuro. Levantei-me, sentindo o poder fluir em minhas veias, uma força que vinha de 40 anos de trabalho e de uma certeza redescoberta. Portanto, as coisas vão mudar, anunciei, e minha voz era a voz da dona daquela empresa. A partir deste exato momento, eu reassumo a presidência do conselho e a direção executiva da Tecidos Confiança. A auditoria prosseguirá, para que saibamos cada centavo que foi desviado da sua finalidade. Olhei para Ricardo, que me encarava com uma mistura de ódio e incredulidade. Ricardo, a sua consultoria, além de desastrosa, foi ilegal. Seus serviços não são mais necessários. Peça para a recepcionista preparar o seu acerto, e eu sugiro que você não discuta. Depois, virei-me para o meu filho. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Roberto, você me decepcionou. Você desonrou a memória do seu pai, não por errar, mas por ser fraco e se deixar levar por conversas bonitas. Mas você é meu filho e tem o sangue Andrade.
Você vai ficar, mas não na cadeira do seu pai. A partir de segunda-feira, seu cargo será de gerente de estoque. Você vai aprender a diferença entre um linho e uma viscose no toque. Vai aprender a controlar uma planilha de entrada e saída e a respeitar cada rolo de tecido que temos aqui. Talvez um dia você esteja pronto para mais. Patrícia começou a abrir a boca, mas meu olhar a silenciou. Eu era a nova dinâmica de poder. Não havia negociação. Havia apenas a aceitação da nova realidade. Virei-me para Valdir, que me olhava com um respeito que era a minha maior vitória. Valdir, sua primeira tarefa como nosso consultor financeiro oficial. Ligue para a gráfica e encomende novos cartões de visita. Dulce Andrade, diretora-presidente, Tecidos Confiança. E, por favor, contrate alguém para arrancar aquela placa pavorosa da fachada. Eu quero o nome do meu marido de volta ao lugar dele, hoje mesmo. Sem mais uma palavra, virei as costas e saí da sala de reuniões, deixando para trás o silêncio atordoado dos arquitetos da ruína. Eu não olhei para trás. O passado, finalmente, estava onde deveria estar, me dando a base para construir um futuro grandioso. 6 meses se passaram desde a tempestade. A placa feia de Confiantex era agora uma memória distante, uma anedota contada em voz baixa pelos funcionários. No seu lugar, brilhava o nome Tecidos Confiança, com as letras douradas refeitas, firmes contra a fachada de tijolos, como sempre deveria ter sido. Por dentro, a empresa não estava silenciosa e à beira da morte. Pelo contrário, pulsava com uma vida que eu não via há anos. O zumbido dos teares era a música de fundo constante, uma canção de trabalho e propósito. O cheiro não era mais de café requentado e desespero, mas de óleo de máquina, goma de tecido e, acima de tudo, de esperança. Minha rotina havia mudado. Eu não era mais a viúva que visitava a empresa por nostalgia. Eu era a primeira a chegar e, muitas vezes, a última a sair. Minha sala, a antiga sala de Antônio, agora era o centro nervoso de toda a operação. Mas meu lugar preferido era o chão de fábrica. Andar entre os rolos de tecido, sentir as texturas, conversar com as costureiras e os operadores de tear, era ali que eu me sentia em casa. Eles não me viam mais como a Dona Dulce, a frágil matriarca. Eles me viam como a líder que salvou seus empregos. Meu respeito não foi herdado, foi conquistado. A lição mais dura, e talvez a mais necessária, foi a aprendida por aqueles que me subestimaram. De Ricardo, eu tinha notícias esporádicas através da minha irmã. O gênio das startups, o mestre dos jargões em inglês, depois de ser demitido, descobriu que o mercado de trabalho real era bem diferente das suas planilhas. Sem o nome da família para abrir portas, seu currículo inflado não o levou longe. A última notícia que tive era que ele estava trabalhando no setor de vendas de uma loja de telefonia. Um banho de humildade forçado que, eu esperava, um dia lhe ensinaria o valor do trabalho de verdade. Patrícia, minha nora, havia passado por uma transformação notável. O choque inicial deu lugar a uma admiração pragmática. Vendo os lucros entrarem, o nome da família ser associado ao sucesso e ao luxo, ela se tornou minha maior aliada. Cuidava da agenda, organizava as reuniões e falava com orgulho para suas amigas sobre a visão de negócio da minha sogra. Embora eu soubesse que sua lealdade era, em parte, movida pelo sucesso, eu a aceitava. Ela estava aprendendo. Mas a mudança mais profunda foi a do meu filho. Ver Roberto no primeiro mês como gerente de estoque foi doloroso. Ele trabalhava em silêncio, o rosto fechado, o ressentimento evidente em cada caixa que ele carregava. Ele estava cumprindo uma penitência. Eu não o pressionei. Apenas o deixei aprender com o peso do próprio erro. E aos poucos, algo começou a mudar. Ele começou a fazer perguntas, a interessar-se pelos tipos de fio, a entender a logística complexa por trás de cada pedido. O trabalho manual, o contato direto com o produto que seu pai tanto amava, estava lentamente curando a sua arrogância. A virada aconteceu numa tarde de terça-feira. Ele veio até a minha sala, batendo na porta antes de entrar, algo que nunca fazia. Trazia consigo uma prancheta. "Mãe", ele começou e se corrigiu. "Dona Dulce".
Eu estava revisando o pedido da cooperativa de linho e o plano de corte para as toalhas do Hotel Bastos. Notei que, se ajustarmos o molde em 2 centímetros, conseguimos um aproveitamento melhor da peça. Isso pode nos gerar uma economia de quase 8% no lote todo, sem sacrificar a qualidade. Ele me mostrou seus cálculos. Eram precisos, inteligentes. Pela primeira vez, eu não vi em seus olhos a sombra do pai que ele tentava imitar, mas um brilho próprio, o de um homem que estava finalmente entendendo o negócio de dentro para fora. É uma ótima observação, Roberto. Excelente trabalho, eu disse, e o orgulho na minha voz era genuíno. Prepare um relatório. Vamos implementar isso imediatamente. Ele apenas assentiu, mas eu vi um pequeno sorriso em seu rosto ao sair. Era o começo da sua redenção. Ele não estava mais no caminho para herdar uma cadeira, mas no caminho para merecê-la. O impacto da nossa ressurreição se espalhou para além das paredes da fábrica. Com o contrato de Armando, recontratamos todos os funcionários que haviam sido demitidos na gestão desastrosa de Ricardo. Reativei nossa parceria com a Cooperativa de Artesãs do Interior, encomendando bordados exclusivos para uma linha de enxovais de luxo, o que garantiu trabalho para dezenas de famílias. A Tecidos Confiança voltou a ser um pilar na comunidade, não apenas como empregadora, mas como guardiã de uma tradição. Armando visitou a fábrica alguns meses depois para ver a produção. Ele andou pelo galpão revitalizado, tocou os tecidos, viu a qualidade impecável e o orgulho no rosto dos trabalhadores. Ao final da visita, em minha sala, ele segurou minhas mãos. Dulce, o que você fez aqui é um milagre. Nossos hóspedes não param de elogiar. Eles dizem que nossos hotéis têm uma alma que os outros não têm. Essa alma está aqui, nestes tecidos, na história que você resgatou. Você não apenas salvou o seu negócio, você enriqueceu o meu. Naquela noite, fiquei até mais tarde no escritório. A fábrica já estava silenciosa e a única luz acesa era a do meu abajur. Olhei para na fotografia na minha mesa, a mesma de mim e de Antônio, sorrindo em frente à nossa primeira loja. Por muito tempo, olhei para aquela foto e senti a dor da ausência dele. Hoje, eu sentia a força da nossa parceria, um laço que nem a morte foi capaz de romper. Refleti sobre a minha jornada, sobre como a sociedade e até mesmo a nossa própria família nos empurra para a invisibilidade à medida que envelhecemos. Eles olhavam para os meus cabelos brancos e viam o fim da linha, um sinal de fragilidade, de ideias ultrapassadas. Mal sabiam eles que cabelos brancos são como as raízes de uma árvore antiga que se aprofundam na terra com o passar dos anos. Não são um sinal de fraqueza, mas de uma força que sustenta a árvore contra as mais violentas tempestades. Minha vingança não foi destruir quem me humilhou, mas construir algo tão sólido e belo que a sua mesquinhez se tornou insignificante. Meu legado não seria o de uma viúva que se apagou, mas o de uma mulher que se recusou a ser um ponto final e decidiu se tornar um novo começo. O futuro da Tecidos Confiança era brilhante. Roberto estava a caminho de se tornar um líder de verdade. E eu não estava nem perto de pensar em aposentadoria. Eu estava transbordando de ideias. Abri sobre a minha mesa um grande papel em branco. Peguei um lápis de carvão e comecei a desenhar. As linhas fluíam, inspiradas nas curvas dos rios, na força das raízes, nas cores da nossa terra. Era uma nova padronagem, a primeira que eu criava em 20 anos. Seria a estampa principal da nossa nova coleção de decoração. Um desenho complexo, vibrante, cheio de vida. Meu filho entrou na sala para se despedir e me viu desenhando. Ele olhou o papel, os traços que nasciam sob as minhas mãos. É lindo, mãe. Qual vai ser o nome? Eu sorri, sem tirar os olhos da minha criação. O nome, respondi, sentindo cada sílaba, será resiliência. Não era o fim de uma história. Era o começo de um novo e infindável tecido, um que eu mesma estava tecendo, fio a fio, com as cores da força, da sabedoria e de um futuro que finalmente me pertencia.